Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cristão Sem Miguel. E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar a fundo Isso aí. no livro A Arte de Permanecer Casado, do Jamie Camp. Boa. Para quem quiser acompanhar a leitura, o link para comprar o livro está no primeiro comentário. É isso aí? Sem nenhum custo adicional, claro. Claro. E já sabem, né? Adoramos ouvir as experiências de vocês, então sintam-se à vontade para compartilhar suas histórias e reflexões sobre os temas que vamos abordar. Isso aí, boa. Uma ótima escolha para o nosso mergulho de hoje. O Jamie Camp, com toda a sua experiência, nos guia por um caminho de descoberta sobre como construir um casamento sólido e duradouro. Verdade. É um livro cheio de insights práticos e, ao mesmo tempo, profundamente enraizado na fé. É isso aí. E o que me tocou logo de cara foi a sinceridade do Jamie ao abrir o livro com seu próprio testemunho. Ele compartilha a história da sua família, marcada por 8 divórcios, incluindo dos seus pais. Imagine o peso disso, especialmente na época do Natal. É verdade. Ele fala sobre a tristeza de ler o bilhete da mãe anunciando a separação, a angústia de passar o Natal dividido entre os pais. Calma. É como se ele nos convidasse a entrar na sua história, a sentir a dor da separação e o medo que ele carregava em relação a casamento. Exatamente. É. Essa vulnerabilidade do Jaime nos conecta imediatamente com ele. Ele não se coloca num pedestal, mas se mostra humano com suas dores e inseguranças. Acho que essa abertura convida o leitor, ou no nosso caso o ouvinte, a também se abrir para as reflexões que o livro propõe. É verdade. É. E essa jornada, pessoal, o leva a explorar os fatores de desequilíbrio no casamento, usando exemplos da sua própria família. Ele cita as diferenças culturais entre seus pais, como a falta de educação formal do pai gerando atritos com a mãe. E também os traumas do passado, com a mãe carregando a bagagem de 2 divórcios anteriores, o que inevitavelmente impactou seus relacionamentos. É interessante como ele usa esses exemplos para mostrar que os conflitos muitas vezes têm raízes mais profundas do que imaginamos. As diferenças culturais, as experiências passadas, tudo isso contribui para moldar a forma como nos relacionamos. E muitas vezes carregamos essas feridas para dentro do casamento sem nem mesmo perceber. É verdade. É. E ele não para por aí. O Jaime também traz à tona a questão dos segredos e das decepções, relembrando a história da sua irmã que escondeu uma gravidez e de outra que teve um encontro secreto com o namorado. Situações que revelam o impacto devastador da falta de honestidade num relacionamento. E esses exemplos nos fazem questionar. Até que ponto estamos sendo verdadeiramente honestos com nossos parceiros? Esconder segredos, por menores que sejam, pode corroer a confiança e criar um abismo entre o casal. A transparência, por outro lado, exige coragem, mas é essencial para construir um relacionamento sólido. Sem dúvida. E, no meio a todos esses desafios, Jamie Camp nos apresenta a mensagem central do livro, a importância do compromisso permanente. Ele contrasta a busca desenfreada por autogratificação e a fuga da responsabilidade tão presentes na sociedade atual, com o plano original de Deus para o casamento como união indissolúvel. É um convite à reflexão. Em tempos de individualismo e relacionamentos descartáveis, o conceito de até que a morte nos separe pode parecer utópico para alguns, mas o Jaime nos desafia a repensar o verdadeiro significado do compromisso, a buscar um amor que transcende as dificuldades e se fortalece com o tempo. E para ilustrar esse compromisso inabalável, ele usa a história da Nadia Enerzin do livro O Primeiro Círculo, de Alexander Solzhenitsyn. Um casal que, mesmo em um campo de concentração, manteve seus votos, renunciando oportunidades e resistindo a tentações. Que exemplo, hein? Que exemplo, hein? Me fez pensar É. que tipo de sacrifícios estamos dispostos a fazer pelo nosso casamento. Será que temos essa mesma força para resistir às adversidades e priorizar o nosso compromisso, mesmo quando tudo parece desmoronar? É uma história emocionante que nos leva a questionar nossos próprios limites e a força do nosso amor. Afinal, o amor verdadeiro se prova nas dificuldades, na capacidade de renunciar a si mesmo pelo bem do outro, na escolha diária de amar e se comprometer, mesmo quando o cenário não é ideal. E o Jaime não fica só na teoria, né? Não. Ele vai além, nos convida a mergulhar na prática, falando da importância de suprir as necessidades um do outro. Para começar, ele conta a história de um empresário que, no aniversário da esposa, decide presenteá-la com um carro novinho. Mas, em vez de felicidade, a esposa pede o divórcio. Eita. Com a razão. O marido estava completamente desconectado das reais necessidades dela, focando apenas no material. Essa história é um alerta para todos nós. Muitas vezes, na correria do dia a dia, acabamos nos distraindo e deixamos de perceber o que realmente importa para o nosso parceiro. Achamos que grandes gestos ou bens materiais são suficientes, mas esquecemos de nutrir a intimidade, a conexão emocional, a cumplicidade. Satisfazer as necessidades do outro vai muito além do superficial, exige sensibilidade, atenção e uma busca constante por compreender o que realmente faz feliz. Não é verdade? É. E o Jaime ilustra isso com um exemplo pessoal.
Ele confessa que no início do casamento não dava a devida atenção aos talentos artísticos da esposa. Só mais tarde, ao reconhecer e incentivá-la, a dinâmica do relacionamento se tornou mais plena e gratificante. Legal. Essa história me fez pensar em como é fácil negligenciarmos os dons e talentos do nosso parceiro, por falta de atenção ou até mesmo por insegurança. Será que estamos realmente encorajando o crescimento um do outro? Será que estamos celebrando as conquistas e oferecendo apoio nos momentos de dificuldade? São reflexões importantíssimas. Um casamento feliz é aquele em que ambos se sentem amados, valorizados e realizados. E isso só é possível quando nos dedicamos a conhecer profundamente o outro, a incentivar seus sonhos, a admirar suas qualidades e a apoiá-lo em suas fraquezas. E por falar em pontos cruciais para um casamento feliz, no próximo bloco vamos mergulhar em um tema que muitas vezes é motivo de grandes conflitos: as finanças. Olha só. Preparem-se para desvendar os segredos de uma vida financeira a dois harmoniosa e equilibrada. É isso aí. Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho em A Arte de Permanecer Casado. Preparem-se, porque agora vamos desvendar os mistérios das finanças no casamento, um tema que para muitos casais é um verdadeiro campo minado. Verdade. E o Jaime Camp não foge dessa realidade. Ele dedica um capítulo inteiro a esse assunto, nos mostrando que as finanças podem ser sim um ponto de conflito, mas também uma oportunidade de fortalecer a união do casal, e como um bom guia ele nos equipa com ferramentas para navegar por esse terreno às vezes turbulento. Para começar, ele nos apresenta o casal Carlos e Cristina, que viviam bem até precisarem da ajuda financeira do pai de Carlos para comprar uma casa maior. A partir daí, a dependência financeira gerou uma série de tensões e desentendimentos. O controle das contas passou para as mãos do sogro, e Cristina se viu obrigada a prestar contas a ele, criando um clima de desconforto e frustração. Essa história nos mostra como a dependência financeira pode minar a autonomia do casal e abrir espaço para interferências indesejadas. É como se o sogro, mesmo sem querer, estivesse invadindo o espaço do casal, né? E essa situação toda levanta uma questão importante, que é qual o papel da independência financeira na saúde do casamento. O Jaime é bem claro ao afirmar que a independência financeira é fundamental para um casamento saudável. Ele defende que o casal precisa ter autonomia para tomar decisões sobre o seu próprio dinheiro sem depender de terceiros. Claro que isso não significa que um não possa ajudar o outro em momentos de necessidade, mas o ideal é que cada um tenha controle sobre suas finanças e que as decisões sejam tomadas em conjunto com respeito e transparência. E como lidar com os diferentes perfis financeiros que encontramos nos relacionamentos? Tem o gastador, o poupador, o planejador, cada um com suas características e muitas vezes com visões opostas sobre como lidar com o dinheiro. Essa é a grande questão. E o Jaime nos lembra que a chave para evitar conflitos financeiros é, mais uma vez, a comunicação. É preciso conversar abertamente sobre as finanças, definir metas em comum, respeitar as individualidades e principalmente tomar decisões juntos, planejar o orçamento familiar, definir prioridades e estabelecer limites para os gastos. Tudo isso precisa ser feito em conjunto, buscando um equilíbrio entre as necessidades e os desejos de cada um. E quando o assunto é comunicação, o Jaime nos convida a derrubar os muros que impedem a intimidade emocional. Ele usa uma metáfora poderosa, a das pessoas como castelos medievais protegidos por muralhas, que impedem a aproximação. Essas muralhas construídas pelo medo, pela insegurança e pela falta de vulnerabilidade nos isolam em nossa própria fortaleza, impedindo a conexão genuína com o outro. É uma imagem forte que nos leva a refletir sobre as barreiras que erguemos em nossos relacionamentos, muitas vezes por medo de nos machucar, de sermos rejeitados ou julgados. Preferimos nos esconder atrás dessas muralhas, evitando a verdadeira intimidade, mas ao fazer isso perdemos a oportunidade de vivenciar um amor profundo e autêntico. E ele vai além da metáfora, compartilhando trechos da poesia Muros, que descreve de forma tocante a história de um casal que se afasta cada vez mais, erguendo barreiras entre si até se tornar estranhos dentro do próprio lar. É de partir o coração ver como a incomunicabilidade pode destruir um relacionamento, né? A tristeza, a frustração, a solidão se instalam, sufocando o amor que um dia os uniu. É um retrato triste, mas infelizmente comum em muitos relacionamentos. A poesia nos leva a questionar: será que estamos construindo muros em nosso casamento? Será que estamos nos abrindo para o outro, compartilhando nossos medos, nossas alegrias, nossas frustrações, ou estamos nos fechando em nosso próprio mundo, deixando o diálogo se perder? É preciso ter coragem para se abrir, para se mostrar vulnerável, para se conectar de verdade. A comunicação autêntica, transparente e respeitosa é o alicerce de um casamento sólido, feliz. E falando em alicerces, no próximo bloco vamos abordar um tema que, sem dúvida, é um dos pilares de qualquer relacionamento, a fidelidade. Fiquem ligados porque a conversa vai ser profunda. E chegamos à parte final do nosso mergulho em arte de permanecer casado. Tema delicado, mas essencial para a solidez de qualquer relacionamento é a fidelidade. E para nos guiar nessa conversa, o Jaime Camp nos apresenta a história da Dona Raquel.
Uma mulher que, após 16 anos de casamento, descobre que foi infectada com uma doença venérea pelo marido. Imagine o impacto dessa revelação, a dor, a humilhação, a quebra de confiança. É um golpe devastador que coloca em xeque tudo aquilo que o casal construiu junto. Com certeza, é um relato que nos confronta com a fragilidade humana e com as consequências muitas vezes irreparáveis da infidelidade. E o Jaime vai além da questão física, explorando a fidelidade como um compromisso que abrange todas as áreas da vida a dois, a emocional, a intelectual e espiritual. A fidelidade como um pacto de lealdade, respeito e entrega mútua, uma escolha diária de priorizar o bem-estar do relacionamento e nutrir a confiança que une o casal. Mas como podemos, na prática, cultivar essa fidelidade em todas as áreas da vida? O Jaime nos convida a refletir sobre os limites que estabelecemos em nosso relacionamento, que tipo de comportamentos consideramos aceitáveis ou inaceitáveis, como protegemos nosso casamento das influências externas que podem minar a confiança, e o compromisso são perguntas que exigem honestidade e autoconhecimento. Esses limites muitas vezes são tênues, né? A internet, as redes sociais, o ambiente de trabalho, as tentações estão por toda parte. Mas o que me chamou a atenção é que o Jaime não se limita a ditar regras. Ele nos convida a construir a fidelidade a partir de dentro, a partir do nosso compromisso com o outro e com a nossa própria integridade. Exatamente. A fidelidade não é apenas um contrato assinado, mas uma construção diária alicerçada na comunicação, no respeito, na admiração e no amor genuíno pelo parceiro. E quando essa base é sólida, as tentações perdem a força, porque o nosso coração já está completamente dedicado ao outro. Falando em dedicar o coração, o Jaime também nos faz refletir sobre o impacto do divórcio nos filhos. Ele traz as histórias da Cíntia, uma adolescente que se isola e perde interesse pelos estudos, e do Davi, um jovem promissor que acaba se envolvendo com drogas após a separação dos pais. São histórias que nos mostram que o divórcio não é um evento que afeta apenas o casal, mas que deixa marcas profundas em todos os envolvidos, especialmente nas crianças. É como se o divórcio criasse um terremoto familiar cujos tremores continuam a ser sentidos por muito tempo, mesmo após o evento principal, e o Jaime, por ter vivenciado o divórcio dos seus pais, sabe bem como essas marcas podem ser dolorosas e duradouras. Ele nos convida a pensar sobre as consequências das nossas decisões, a buscar ajuda quando necessário e a priorizar o bem-estar da família mesmo diante das dificuldades, mas como encontrar forças para lutar pelo casamento mesmo quando tudo parece perdido, como reconstruir a confiança e o amor depois de tantas feridas. No último capítulo do livro A Força Motivadora para Permanecer Casado, o Jaime nos apresenta a resposta à fé em Deus. Ele traça paralelos poderosos entre o casamento e o relacionamento com Deus, assim como a união conjugal exige compromisso, dedicação, perdão e amor incondicional. A vida cristã também se baseia nesses princípios. E o Jaime compartilha a sua própria experiência de conversão, mostrando como a fé transformou sua vida e sua perspectiva sobre o amor. E o casamento, ele nos encoraja a buscar em Deus a força, a sabedoria e a esperança para superar os obstáculos e construir um casamento sólido, duradouro e cheio de significado. E para encerrar nossa conversa de hoje, deixa a mensagem do Jaime. Construir um casamento duradouro é uma jornada, não um destino, requer esforço constante, compreensão e a disposição de aprender e crescer. Assim como Jaime encontrou força e orientação em sua fé, que cada um de nós encontre a sua própria fonte de inspiração para enfrentar os desafios e celebrar as alegrias do casamento. E para quem quiser se aprofundar no assunto, o link para adquirir o livro A Arte de Permanecer Casado está no primeiro comentário. Continuem compartilhando suas histórias e reflexões com a gente nas redes sociais. O Cristão Sem Migué é um espaço de acolhimento onde podemos aprender e crescer juntos na fé e no amor. Até a próxima.